Eu não sei se você conhece alguém que já morou em barco. Eu sei que o Dr. Paulinho gosta de pescar em barco, mas nunca morou em barco, né? Eu não sei se você conhece alguém. Se você não conhece, você vai sair daqui hoje dizendo: eu conheci alguém que morou durante 4 anos em um barco de 8 metros. Esse é o Márcio. O Márcio é presidente da MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, e ele morou num barco para levar aquele evangelho que salva aos pescadores artesanais. Mas hoje a missão cresceu bastante e ele vai depois contar um pouco para nós sobre isso. Mas nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê da tua graça, da graça e da misericórdia dele. Deus, nós queremos te louvar e te bendizer neste momento, porque o Senhor deixou a tua palavra. E nós te louvamos por isso, Pai, porque ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos dá esperança. E ajuda-nos, Senhor, neste momento a aquietarmos o nosso coração, que tudo aquilo que nos atrapalha, que o Senhor nos ajude a prestarmos atenção. E mais do que tudo, Deus, fala conosco, Deus, neste momento, por intermédio da tua palavra. E nós te agradecemos pela vida do Márcio, da sua esposa Adamares, das suas filhas, genros, netos. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor alcançou o coração daquele jovem que te buscava, Deus, e que não sabia como, mas ele cresceu na palavra, cresceu na intimidade com o Senhor. E usa o Márcio nesta noite, Deus, para o louvor da tua glória. E nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido. Boa noite, pessoal. É bom estar aqui de novo. Eu sei que alguns de vocês já me conhecem, mas a maioria talvez não, que a igreja vai mudando, não é? E eu também. E eu sempre achei legal esse negócio de homem com cabelo branco. Sempre achei bonito. Meu irmão ficou com cabelo branco cedo, meu cunhado. E até cunhado ficou bonitão e eu nada. Agora que está começando a ficar branco, está caindo todo dia, eu vou ficar careca antes de ter o cabelo branco. Algumas ironias da vida, né? Mas pelo menos está chegando, meu cabelinho branco. Então a gente vai mudando todos os dias, né? A nossa família mudou também. Eu lembro que a primeira vez que eu falei aqui, as meninas eram pequenininhas, eu tinha 33 anos de idade. Então a Caroline, que hoje tem 29, era pequenininha. A Ju, que hoje tem 27, a Angélica, que também tem 27. A gente tem filhas interessantes, né? A Ju e a Gel, a Juliana e a Angélica, elas só têm 7 dias de diferença de idade. Foi um parto horrível. Na verdade, não, a gente adotou a Angélica quando ela tinha 1 ano e 10 meses, né? E essa é uma piadinha que a Damares não gosta, ela acha uma piada dolorida, não é? E a piada foi ruim, né? Fala a verdade. E a Carol e o Dani casaram, né? Sei lá, uns 7 anos e pouco. E ele também é filho de missionário, é fisioterapeuta, ele é dentista. E eles começaram a trabalhar, ganharam dinheiro rápido, compraram casa, carro e começaram um conselho missionário na igreja que eles eram membros. De aí começaram a orar, trazer mais missionários, mais necessidades, visitar o campo. E numa dessa foram e não voltaram mais 4 anos e meio atrás. Ministraram por 4 anos e meio, um pouco mais de 4 anos, numa comunidade de pescadores chamada Boipeba, na Bahia, um lugar muito simples, onde nasceu o segundo, né? Esse aqui nasceu na cidade, o Miguel nasceu lá, e o Matias nasceu, o Miguel, coitado do Miguel. Imagina a vila de pescadores, não é? Não tem nada lá, a não ser vila e pescadores. E então ela, numa cidade próxima, que não é muito bem uma cidade, ela teve o Miguel, e quando ele chegou, estava ventando, então ele chegou dentro de uma caixa de papelão, e no meio do barco, batendo para lá e para cá, e alguém errou uma anestesia lá, e ela não conseguia caminhar, ficou muitos dias com dor de cabeça, tudo mais, e aí transportaram ela numa carroça, porque ela não tem carro, nada disso, é uma vila, e graças a Deus, eles sempre puxam esterco com aquela carroça, mas naquele dia tinha sido telha, então foi melhor um pouco. E a Carol chegou lá, eu
Eu estava lá nesse dia quando nasceu o Miguel, não é? Em comunidade de pescadores. Há mais ou menos um ano, eu conversei com eles e os desafiei a ir para o Purus, para o rio menos evangelizado do Brasil. E eles falaram, nós vamos. Estão no momento de preparo, e nesse ínterim, já tudo organizado, o mais velho, o Elias, que é um cara fantástico, foi diagnosticado com o mal de Asperger, que é um tipo de autismo leve. Então, eles estão aproveitando esses 2 anos que estão em cidade para preparo entre um ministério e outro, também dando um UPA aí, com profissionais que manjam dessa área, aí na vida do Elias, que está indo muito bem também. E o Matias é alegria pura. Aí, como era pouco, 3 homens, eles estão adotando a Geise. Trouxeram a Geise da vila, a Geise tem 14 anos de idade, e é a nova filha deles, minha nova neta. A Ju e o Diogo estão super envolvidos com missões, ele é pastor, e também escritor, essas coisas. Sabe esses caras que dá raiva ter na classe, que tira todos os 10 da vida? Então é ele. Ainda bem que ele é bem mais novo que eu, nunca frequentei a classe dele. Mas ele é aquele tipo do garoto prodígio, muito inteligente. Eles estão aí terminando o mestrado e vão se envolver também com o Ministério de Treinamento de Nativos no Amazonas, para que os nativos sejam missionários. Quando você pensa na Amazônia Legal, são 8 estados, 60% do território brasileiro, mais de 7 mil rios, não é? Mais de 10 mil comunidades sem evangelho, isoladas, aquelas que estão próximas às cidades, à sede dos municípios já foram alcançadas. Você vê a grande necessidade e a imensidão que é aquele negócio. E aqui os carros ainda são rápidos, né? Vão a 100, 110, 120 por hora. Um barco navega em média 17 km por hora. E aí você tem que percorrer longas distâncias devagarinho e custa horrores, é muito caro você movimentar uma embarcação. Então, dificilmente, eu penso estrategicamente, nós vamos ver os missionários que nós treinamos aqui nas cidades alcançando essas 10 mil comunidades. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o nativo alcançar o nativo. O indivíduo que está lá alcançar o indivíduo que está lá. E nós já temos visto esse resultado aí ao longo dos anos na MEAP. Então, eles vão trabalhar com isso, é o Projeto Sobre as Águas, de treinamento de nativos para alcançar a janela amazônica. E a Angélica casou com o Anderson, eles têm o Pedro, também adotaram o Pedro, estão em vias de adotar o próximo bebê, e eles trabalham também envolvidos em missões, ajudando missionários a ter uma aposentadoria melhor. Então, essa é a nossa família, cresceu para quem já nos conhecia, para quem não conhecia, estão conhecendo agora. Essa é a nossa galera. A minha amada não veio aqui hoje, né? Ela sempre minha namorada há quase 36 anos, daqui a um mês vai fazer 36 anos que nós namoramos, quer dizer, vai fazer 36 anos que eu namoro ela. Porque eu comecei a namorar a Damares, ela não sabia. E demorou séculos para ela descobrir que eu estava namorando com ela. Aí ela começou a namorar comigo também. Então nós comemoramos o início de namoro em datas diferentes, né? Porque eu comecei a namorar com ela, não estava nem aí comigo. Mas eu entendo, coitadinha. Porque ela nasceu em lar cristão, toda certinha, bonitinha, se converteu cedo, teve chamado missionário aos 15 anos de idade, estava na faculdade teológica, e eu, todo doidão, vindo de família espírita, tinha me convertido há pouco tempo. Quando ela me conheceu, eu não era nem batizado ainda, eu tinha largado a faculdade de engenharia para fazer oceanografia, larguei a oceanografia para ser missionário. Ela pensou, e agora? O que ele vai largar, né? Vai largar. Eu era um risco para ela, cabeludo, falava gíria, que, né, motoqueiro. E ela falou, não, estou fora desse cara aí. Mas eu passei um mês dentro da casa dos pais dela, havia passado, e os pais delas falaram, o cara é torto, mas tem jeito de consertar, né? E aí pela fé, depois de mais ou menos uns 2.000 anos, ela me deu uma chance, e aí tem sido minha namorada por 36 anos, minha esposa 32 anos e meio, uma graça de mulher, muito lindinha. Eu falo isso, ela não gosta que eu fique elogiando ela na presença dela, né? Então, quando eu desconto quando ela não está, né? Maravilhosa essa mulher, quem conhece a Damares sabe que é verdade. Mas Deus nos chamou, a minha e a Damares, para alcançar esse povo, que se esse negócio aqui mudar, vai ajudar bastante. Foi você ou eu? Foi você, né? Legal. Você sabe o que eu faço lá? Eu boto um fio comprido e coloco o receiver aqui na frente. Geralmente funciona melhor, né? Ele não tem que fazer essa curvinha. Então, quando ele falou que nós moramos num barco, todo mundo imagina um iate, né? Era esse barco aí, nesse barco que nós moramos os primeiros 4 anos, para alcançar as comunidades de pescadores.
e a Damares está ali espremendo uma picada de mosquito, como sempre. Estava sempre coberta de picada de mosquito, e a gente ia de vila em vila, 62 comunidades, levando o evangelho. Naqueles dias, Deus nos acordou para uma necessidade muito maior do que aquelas 62 comunidades, a costa brasileira. Só que nós tínhamos 23 anos de idade, 24 quando quase morremos numa tempestade, e eu pensei assim, puxa vida, né, se a gente morresse hoje aqui, quanto tempo demoraria para alguém tomar a iniciativa, investigar essa área, pesquisar, comprar um barco e evangelizar? Seria bom que tivesse alguém conosco, mais gente conosco, para que, caso aconteça uma fatalidade dessa, a coisa não pare, continua. Porque quando nós damos a nossa vida para glorificar Deus, Deus pode querer ser glorificado com a nossa presença ou nossa ausência, com a nossa vida ou com a nossa morte. Não é verdade? Está na mão dele, como ele quer ser honrado. Isso não é problema nosso, é dele. Então poderia ter acontecido. Aí nasceu a MEAP, depois de algum tempo, né, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, que tem o alvo de alcançar todas essas comunidades. Nós começamos com as comunidades litorâneas, então é um pessoal invisível para nós. Haviam mais de 2.000 comunidades sem evangelho ao longo da costa brasileira, entre as grandes cidades, em lugares remotos, grupos distintos. Aqui no sul, mais um remanescente guarani, que já falava português, e que se misturaram, ou foram misturados com o europeu no tempo da colonização. Então, esse pessoal veio morando em vila, caçando com arco, fazendo canoa de um pau só, gente que nunca tinha visto um carro na vida. Onde você está falando isso, Márcio? No litoral do Paraná. Gente que nunca tinha visto um carro na vida. E muito isolado. Aí continuamos expandindo, fomos pesquisando, entramos pelo Nordeste, muito candomblé. Ali o pescador de lá já é um pescador diferente daqui. Esse aqui já estava lá antes de Cabral chegar. Aquele lá não. O pescador do Nordeste, ele principalmente foi trazido aí no ciclo da cana-do-açúcar, do café, foi trazido como escravo das colônias portuguesas na África. Esse pessoal, quando conseguia fugir da escravidão, tinha que ir para um lugar onde jamais os encontrariam. Foram para as ilhas e tornaram-se pescadores. Então, esse é o segundo grupo que a gente alcança. Então, você vai lá, não é que a vila tem um centro de candomblé, a vila é um centro de candomblé. E o líder da comunidade é o pai de santo. E é interessante, você pensa assim, eu pensei, né? Puxa vida, demorou 3 anos para nós plantarmos igrejas no contexto católico histórico. Aqui talvez vão ser 6 anos. Nos 2 primeiros anos, a gente tinha quase 1.000 pessoas vindo aos pés de Jesus naquela região. E eu fui para lá num ensaio antropológico para entender o que estava acontecendo. Quem sabe a gente poderia reproduzir isso em outros locais de uma maneira, né, adaptada, mas poderíamos pegar a essência. E eu entendi que a palavra é palavra, né, pessoal? Muito lindo. Quando eu lia Jesus expulsando demônios e tudo mais na minha Bíblia, eu achava legal, mas não era algo assim muito profundo para mim, era um detalhe do Evangelho. Para eles, era vida. Porque naquele contexto religioso, existem guias, né? 8 guias que dominam cada uma parte da natureza. Iemanjá, por exemplo, como vocês sabem, é a rainha do mar. Iansã, ela domina uma parte da natureza, dizem eles, né? Em determinado tempo. Por exemplo, a gente sabe que tem a andada do caranguejo em tal lua. Todo mundo aqui sabe que é por causa da lua. Lá não, lá é tempo de Iansã. Iansã governa, manda, e o caranguejo anda. E aí vai. Então tem todos esses mitos, não é? E isso domina a pessoa. E eles fazem pactos, porque Iemanjá, ela, se quiser mandar tempestade e matar todo mundo, se ela estiver invocada com alguém, ela faz mesmo. Então você tem que apaziguá-la antes de sair para o mar, não é? E aí tem todos esses ritos e pactos, e quanto mais perto eles andam, aí os demônios tomam conta mesmo. Rapaz, situação triste. Mas eles nunca gostaram dessa prisão com as trevas. Mas eles não conheciam alguém poderoso o suficiente, não somente para libertá-los, mas para mantê-los livres da retaliação. Porque o mal retalia. Você sabe, se você tem um vizinho que é bondoso e gentil, se você zoa com ele, tudo bem. Mas se você tem um bandido sem vergonha como teu vizinho, não zoe com ele.
porque o mal retalia. Então, abandonar os demônios significava eu estou perdido. Quando eles viram Jesus na Bíblia, não só libertando pessoas dos demônios, mas mantendo-os livres da retaliação, com maior poder do que o mal, governando sobre o mal, mandando no mal, eles falaram, eu quero essa libertação. E assim muita gente se converteu. Aí o evangelho foi se expandindo naquela região, fomos para outra. E a missão foi crescendo, crescendo, crescendo. Um resumo aí, hoje nós estamos em todas essas áreas que vocês estão vendo, e tivemos um projeto piloto aqui, um ensaio missiológico, que eu não vou falar agora, em Santa Catarina, mas são, acho que um pouquinho mais que 130 missionários hoje, são muitas portas de entrada na MEAP como missionário. Cada área, a MEAP é muito horizontal, ela não é assim, alguém manda, o resto faz. Ela é horizontal, e a visão vem de quem faz, de quem está com a mão na massa. Então, quanto mais no âmbito, organizacionalmente falando, de liderança você está, mais você serve o camarada que teve a visão, que é o indivíduo que está com a mão na massa evangelizando todos os dias. Então, na verdade, a MEAP é virada de cabeça para baixo. Quanto mais perto do povo você está, mais você manda na coisa, porque Deus está te dando a visão ali no dia a dia. E os outros vão servindo. E ela é muito horizontal, cada área tem seus próprios líderes, conselhos administrativos. Desculpa, você deve estar com cãibra já aí, né? A velocidade que eu falo. E eu vou tentar ir mais devagar. Se minha mãe estivesse aqui, ia fazer assim. Minha mãe é profissional em pedir para eu falar mais devagar. Nunca funciona, mas ela tenta. Então, todos esses ambientes, onde você vê aqui uma base da MEAP, é uma porta de entrada de missionários. Então, é extremamente dinâmico, né? Sempre recebendo equipes. A MEAP, para vocês fazerem uma ideia, trabalha com uma média de 1.600 voluntários por ano. A segunda agência missionária que mais trabalha com missionários no Brasil é a Asas de Socorro, do Milton, que vocês conhecem muito bem, que trabalha com uns 500 por ano. Então, a MEAP trabalha muito com voluntários. O ano passado foram 1.500, são um pouquinho menos do que a média, mas ela trabalha com muitos voluntários, que é uma maneira não somente de cuidar do campo com gente que conhece o Evangelho, mas também de cuidar de quem conhece o Evangelho com aquele frescor e poder que o campo tem, né? De mostrar quão importante a pessoa é e como ela pode fazer a diferença. Então, são muitos voluntários, aí portas de entrada por todos os lados. Eu quero falar um pouquinho sobre Amazonas com vocês, daqui a pouquinho, vou guardar uns 10 minutos no final, para a gente conversar sobre isso, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns aspectos da palavra de Deus, da história de vida de Paulo. Bom, Paulo é um camarada que não nasceu missionário, mas ele era temente a Deus desde muito cedo. Em Filipenses ele se descreve, ele disse, alguém podia confiar na carne? Eu também. Sou hebreu dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Benjamim era o queridinho, né? Da tribo de Benjamim. Quanto à lei, irrepreensível, fariseu. Ele diz em outro lugar que sobrepujava muito aos que eram da sua idade, em zelo e temor, e provou isso. Quando os discípulos de Jesus começaram a dizer que aquele homem que tinha sido crucificado era o Messias e que tinha sido um grande erro crucificá-lo, muitas pessoas creram que Jesus era o Messias. Milhares de pessoas. Logo na primeira pregação de Pedro, vocês lembram disso, lá no dia de Pentecostes. E mais vieram a Cristo. O número de homens convertidos já era 5.000 pessoas, alguns meses depois da morte de Jesus, sem contar mulheres e crianças, era um grande número. Isso abala Jerusalém, chacoalha Jerusalém. Pessoas que haviam vindo para a festa permanecem ali agora convertidos para se alimentarem pela influência e ministração dos discípulos que agora são chamados apóstolos, dos 11, né, porque um não prestou para muito, já estava morto, Judas, e ficam por ali, a coisa cresce, e cresce tanto que eles interpretam, o judeu interpreta como uma seita. E aí Saulo, né, Paulo é o nome grego para Saulo, é o nome hebraico dele, ele começa a intervir. Ele fala, rapaz, não vai ficar assim não. E ele é o principal dos elementos, meio um líder da morte, do apedrejamento de Estevão, lá no começo.
que era um dos 7 que foram separados para representarem os apóstolos em questões um pouco mais sociais, no diálogo com a comunidade cristã. Esse homem era cheio do Espírito Santo, foi morto. Paulo concorda com isso, não só concorda com isso, como meio lidera o processo, perde cartas para prender outros, levá-los à prisão e, quem sabe, martirizá-los, se conseguisse provar que eles eram mesmo tão ruins quanto ele achava que fosse. E nesse caminho, nesse contexto, Paulo crê, se converte. Ele vai para perseguir e vira um perseguido. E ali mesmo, Deus diz a Ananias, a pessoa que tem o primeiro papo com Paulo, depois ele se converter, que ele era um escolhido dele para ser um missionário, uma pessoa que ia proclamar o evangelho de tempo integral, ia usar a vida dele para isso. De lá para cá, e mesmo antes, Deus chama muitos missionários, gente como Paulo. Vocês sustentam alguns deles, por exemplo, 14 casais, estou certo? Mais 2 nativos gaviões, que trabalham na tradução da Bíblia para a linguagem de gavião, e tem outros 2 ou 3 que são, qual que é a tribo mesmo? Pode falar mais alto, por gentileza. Que são mantidos por vocês como missionários da terceira onda, que a gente fala, os nativos, né, indígenas alcançando nativos. Essa igreja, só essa igreja, já tem feito isso, tudo isso. Então, invistam. Quando vocês contribuem aqui, vocês estão fazendo gente como Paulo andar por aí, caminhar por aí. E Paulo vai andando, vai caminhando. Pessoas vão mantendo, sendo os mantenedores dele no processo, e ele não caminha sozinho. Só na terceira viagem missionária, eu contei 14 nomes na equipe de Paulo. E eles não eram, a maioria deles não era, pelo menos, missionários de tempo integral. Eles iam lá, davam uma força para Paulo e saíam. Lucas mesmo é um camarada que entra e sai. Enquanto ele escreve o livro de Atos, ele falava nós, eles. E aí vieram a Jerusalém e nos encontraram. Ele estava em Jerusalém, lá na terceira viagem missionária. Ele aparece no meio da segunda viagem, participa de parte da terceira, depois desaparece de novo, e lá no final da vida de Paulo, ele está com Paulo novamente em Roma, na prisão. Não aprisionado com Paulo, mas servindo Paulo enquanto Paulo estava aprisionado. Então várias pessoas faziam isso, eram equipes de curto prazo, iam lá, ajudavam Paulo, viajavam com ele, ralavam com ele, e até situações difíceis. Por exemplo, quando você via ali na terceira, vou me ater à terceira viagem missionária, tá bom? Que foi a última das voluntárias. Depois teve uma viagem compulsória a Roma, que foi mais uma viagem missionária, mas ele não foi, ele foi levado, não é? Já era uma viagem de prisão, escreve muitas cartas dali, evangeliza um monte de gente, mas já é uma viagem compulsória. As 3 primeiras não, foram voluntárias, planejadas e tudo mais, e ocuparam dezenas de anos na história, né? Primeira, segunda e terceira viagem missionária. Nessa terceira, Paulo já tinha ficado um tempão em Éfeso. Quando Deus fala, passa Macedônia e ajuda para Paulo, dá aquela visão para ele, Macedônia é aquela região da Grécia, hoje chamada Grécia, né? Mas antes ele estava aqui, na região da Ásia, da Bitínia, do lado de cá, né? Do mar, a Grécia aqui do lado de cá, alcançando Éfeso, Mileto, aquela região toda ali. Em Éfeso ele gastou um bom tempo. Na terceira viagem, inclusive, ele gasta ali 3 anos e 3 meses, só em Éfeso, na terceira viagem missionária. Então ele tinha dado bastante ênfase naquela que era uma cidade portuária grande e estratégica. O que acontece é que dentro de Éfeso existia uma deusa, que era chamada Ártemis ou Diana, Diana dos Efésios. E ela era famosíssima, um monte de gente queria se prostrar diante dessa Iansã e Iemanjá da vida aí. Ela estava lá, e o pessoal faturava uma nota em cima dessa crendice do povo, fazendo estatuetas de Artemis ou Diana, né, que é o mesmo nome, nomes diferentes para a mesma deusa. E aí esse povo foi se convertendo, foi se afastando desses falsos deuses, percebeu que na verdade era uma cambada de demônio, foi se virando
virando as costas para isso, e esse pessoal foi perdendo recurso financeiro. Eles se reúnem e montam um baita de um alvoroço na cidade, a ponto, diz a Bíblia, na cidade inteira ficar alvoroçada. Inteira. Imagina, uma cidade proeminente daquela, inteira alvoroçada. Esse cara aí era o Demétrio, né, que começou isso daqui. Ele falou, olha, há o perigo, não somente da gente perder a nossa profissão, o nosso lucro, mas também a reputação da nossa deusa, porque o templo da grande deusa Ártemis pode cair em descrédito, e a própria deusa, que é adorada em todas as províncias da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Aconteceu uma reviravolta, começaram a gritar, ao ouvirem isso, eles gritaram furiosos, começaram a gritar, grande é a Ártemis dos Efésios, ou Diana dos Efésios, em algumas traduções. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando com eles os companheiros de viagem de Paulo. Olha lá, Paulo estava lá, a grande confusão foi armada por ele, mas a hora que a coisa ficou preta, quem é que vai preso? Vai preso Gaio, né, que não era nem dali, ele era lá da Macedônia, e Aristarco, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco, começaram aquele grande alvoroço. O Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Paulo, fica quieto, cara. Fica quieto aí. A equipe de Paulo, que são vocês. Então, essa equipe é o camarada que vai, ajuda um pouco, volta. Porque os de tempo integral mesmo, Tíquico, Tito, Timóteo, esses caras estão engajados em algum lugar que Paulo já tinha colocado esses camaradas. Eles pouco viajavam com Paulo, viajavam, mas viajavam pouco. Quem viajava era a equipe de curto prazo. Que nem, como é o nome da doutora aqui? Doutora, isso. Aí, você está indo daqui a quanto tempo que você está indo para uma equipe da MEAP? Próximo feriado está lá ela. Tomara que não prendam ela em nome do missionário lá. Mas, o que aconteceu? Ela falou assim, não, rapaz, fica quieto aí, deixa que a gente vai lá se apresentar. Mas podem bater em você, não tem problema, fica quieto aí. A bronca aqui é com a gente. Vai lá, Gaio, Aristarco, coloca a cara na frente e fala assim, ó, Paulo não vai aparecer não, é a gente que vai representar. Então vão vocês mesmo. E vai um baita do alvoroço. Esses caras estavam à beira, podiam ser mortos ali. Mas compraram a briga junto. Eu fico pensando em outros momentos da vida de Paulo. Por exemplo, Paulo tem um problema na equipe. O nome das meninas não era o nome mais simpático do mundo, né? Mas elas têm uma discórdia, eram companheiras de equipe de Paulo, e elas estão lá na região da Galácia. Paulo escreve aquelas igrejas e fala aí com o presbítero amado dele, e diz assim, cuida delas para mim. Elas me foram tão úteis no trabalho, agora não conseguem se entender, ministra o coração delas. E ele delega a gente como vocês, o cuidado da equipe missionária dele. Então, quando você pensa em missões, você não pode pensar só no camarada que está lá e que você enviou, mas você tem que pensar que você foi junto de alguma maneira. Eu vou dizer um acontecimento. Uma vez uma igreja falou assim, Márcio, a gente quer te cuidar. Queremos que você te mantenha, queremos que você seja nosso missionário. Só que para isso, do jeito que a gente quer fazer, você tem que se tornar membro da nossa igreja. Eu era membro lá da primeira igreja batista de Santos, e essa igreja conversou, o pai dela aqui foi o antecessor do pastor que me batizou. E, aliás, eu fiquei sabendo que o Eduardo é filho, né, da nossa amada aqui. Obrigado, viu, Cris? Aqui herança espiritual maravilhosa. E aí eu fui conversar com eles, era uma igreja batista, eu também sou batista, pastor batista, todo aquele negócio. Falei, rapaz, não sei se vai dar certo não esse negócio, acho que não vai dar. O conselho missionário todo reunido, numa alegria, né, achando que a gente fosse celebrar uma baita numa parceria, e eu venho com essa notícia. Mas por que, Márcio? Não, porque eu não sei se eu vou plantar igrejas batistas. A gente vai encontrando na caminhada parceiros, e às vezes não vão ser batistas. Para a gente o reino é maior do que a igreja batista. A gente quer ver o reino andar e de repente vai ser gente de uma outra denominação. Então eu não garanto a vocês que eu vou plantar a igreja batista. Aí o pastor virou para o conselho e falou assim,
Alguém aqui falou em plantar a igreja batista? A pessoa, não, ninguém falou em plantar a igreja batista aqui. Márcio, a gente quer ver o reino de Deus chegar onde o reino não chegou. Você está fazendo esse negócio acontecer, está muito só, a gente quer te cuidar. Só isso. Não quer, o nosso retorno é esse. Te cuidar é suficiente. Cara, vocês não imaginam o efeito que isso teve na minha vida. Vocês não imaginam. Quantas vezes a gente, assim, ia de vila em vila. Quando você tem uma equipe grande, um monte de convertidos, é fácil. Mas quando você chega num lugar que não tem nenhum convertido, e você é o primeiro, o pioneiro, né, você vai numa vila, o pessoal está bêbado. Na outra, o pessoal diz que vai te matar. Na outra, o pessoal fura o teu bote. Na outra, faz... Na outra, falam mal de você, chama tua esposa de vadia. E aí vai. Na outra, invento que você é aliciador de menores. Olha, os caras, não sei quem, acho que essa veio de um padre lá da região, que eu tirava crianças de uma vila para prostituí-las, ganhar com a prostituição dessas crianças em outra comunidade. Você sabe, essa vila que eu estaria fazendo isso, tem 50 famílias. Você sabe quanto tempo demora para você descobrir que uma criança desapareceu de uma vila de 50 famílias? 10 minutos. 15. E isso conseguia, passava de comunidade em comunidade como se eu fizesse esse tipo de coisa. Passei por todo tipo de porcaria que você pode imaginar. Mas a gente amava o povo de volta. Mas, pessoal, a carga emocional não é pequena. Você ser odiado em todo lugar. Se você for vender pinga, todo mundo te ama. Vai pregar o evangelho para tu ver no que dá. E você está sozinho, é dolorido. A hora que esse pessoal falou isso, a gente quer te cuidar, vamos estar com você. O pastor falou assim: Márcio, da onde você estiver, você chegou num lugar que tenha telefone, que a gente ia em vilas que não tinha nada, não tinha energia elétrica, telefone, para lá, me liga, cara. Eu quero cuidar do seu coração. E eu lembro que um dia eu testei isso. Cheguei num lugar que tinha telefone, estava assim meio... Eu não estava desanimado, porque eu não consigo ficar desanimado. Não estava deprimido, porque eu também não consigo ficar deprimido. O dia que eu consegui ficar deprimido, não é nem de ser muito crente. Eu acho que Deus me fez passar 2 vezes na fila da serotonina. Então eu não, definitivamente, se um dia você me ver deprimido, rapaz, o mundo está mal. Então não é nem de ser muito crente, não, é da minha personalidade. Então eu não estava deprimido, mas cara, rejeição, rejeição, rejeição. Ia ser muito bom fazer um teste e ver se aquele pastor estava falando de verdade. Liguei para ele, cara, que bom que você ligou, não vi a hora de você me ligar, onde é que você está? Eu estou em tal lugar. Rapaz, você está em tal lugar, e como é que você chegou aí? Eu fui contando, compartilhando com ele, e pá, o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te cuidar? Tal. Eu falei, rapaz, o cara está comigo mesmo. Vou dizer, eu quase não precisei mais ligar para ele. Agora, para falar a verdade, agora que eu estou pensando nisso. Devia ter planejado melhor minha pregação. Eu poucas vezes liguei para... Saber que ele estava lá era suficiente. Estão entendendo isso? Eu não estou sozinho, esse pessoal está orando por mim. E qualquer coisa que acontecer, mas tinha que acontecer, né? Para mim foi suficiente. Quanto tempo da sua vida você gasta com os missionários dessa igreja, fazendo eles ter certeza absoluta que você está com eles? Por exemplo, por ano. Quanto tempo você gastou para dizer para o missionário, o Coy, o Miltinho, o Miltinho também, né? Não, o Miltinho não. O Milton olha, você tem um lar aqui, cara. Qualquer coisa que você precise, minha casa é sua casa, meu carro é teu carro. Entendeu? E ele vai precisar muito pouco, mas saber disso, você não imagina a força que esse negócio dá. É mágico esse negócio do corpo no reino de Deus. Então vira corpo com eles, gasta tempo com eles. E esses companheiros de ministério eram assim. Paulo estava sempre com um monte de gente. Olha só, depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Nesse momento, Paulo fala assim: vai acabar essa viagem, a terceira viagem missionária, eu vou voltar para Jerusalém. Ele decide isso no coração dele. Ele passa pela Macedônia, não consegue chegar a Corinto. Apolo estava lá, ele queria muito conhecer Apolo, ouviu falar bem dele, por Áquila e Priscila, que estavam em Éfeso, mas não foi para lá. Isso não está escrito não, tá? Estou falando. Passou pela Caia e dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares. Tinham 2 ali com ele. Timóteo e Erasto foram para lá e ele continuou a viagem dele. 2 dos, tinha muito mais. Como eu falei, 14 nomes.
de gente que cuidou de Paulo, que andou com Paulo, que serviu a Paulo. Ah, você quer mais? Quer ver? Lembrei agora. Quando ele chega em Jerusalém, olha lá. Demos prosseguimento à nossa viagem, agora no 21:7. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e chegamos em Ptolomaida, que é um porto da região de Jerusalém, perto ali de Jerusalém. Chegamos a Ptolomaida, onde saudou-nos os irmãos e passamos um dia com eles. Cara, minha casa é tua casa. Ele não teve que ir para um hotel, ele não teve que cavar nada. Os irmãos foram até lá. Eles não saudaram os irmãos os saudaram. Tomaram iniciativa, não tinha e-mail, não tinha zap, não tinha nada disso. Os camaradas sabiam que Paulo estava chegando ali, foram saudá-los. Vem cá, rapaz, tem um lugar para você. Aí ele saiu dali, ele tinha que ir para Jerusalém, ele vai até Cesareia. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Camarada muito crente, que tinha 7 filhas, todas virgens que profetizavam. Esse aí é da equipe lá de Estevão, que morreu lá atrás, anos antes. Ele é um daqueles da equipe, mas está na casa do companheiro de novo. Depois de passarmos ali vários dias, e aí Lucas já está junto, ele foi um dos que chegou no final da terceira viagem missionária. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Rapaz, a coisa ia ser dura para Paulo. Ele continua, ele vai para Jerusalém, ele tem que ir. Depois disso, preparamos e subimos para Jerusalém. Tentaram dissuadir Paulo, né? Até choraram. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo no meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Fomos para Jerusalém e alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam. Olha lá, o pessoal junto, a igreja. Não é missionário profissional, caminhou com o cara. O que espera Paulo em Jerusalém? Cadeia, prisão, sofrimento. O pessoal vai junto. A briga não é só tua não, meu amigo. A gente te enviou, nós fomos juntos. É duro para você? Vamos dividir essa dureza. E vai ficar leve, um pouco mais leve para você. Um pouco mais pesado para a gente, mas nós vamos diluir essa dor aqui. E quando eles chegam lá, eles já acharam de cara a casa de uma pessoa. Foram com eles e nos levaram à casa de Mnasson, onde deveríamos ficar. Esse cara era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos e tudo mais. Tá? Então, Paulo tem esse companheirismo, e ele sabia que chegando em Jerusalém, ele ia sofrer. E agora é a segunda coisa que eu quero dizer para vocês. Então, a primeira é: quanto tempo vocês gastam da vida de vocês afirmando aos seus missionários que vocês estão com eles? Quantas horas por ano vocês gastam? Que certeza o missionário tem de que se ele ligar a cobrar para sua casa, vai ouvir uma voz amiga dizendo assim: cara, não vi a hora de você me ligar, onde é que você está? O que eu posso fazer por você? Ele não vai ligar muito não, mas vai ser uma delícia saber que você está lá por ele. Chega aqui em casa, tem um canto para você, tem um carro. Milton mesmo foi um deles. A minha casa sempre é casa de missionários. Por quê? Porque esse pessoal abençoa a minha vida. Eles pagam, contando história para as minhas filhas enquanto a gente come. Esse é o pagamento. Não tem um missionário que chega na minha casa que não paga a estada com histórias da graça de Deus. E as minhas filhas cresceram, não só com as nossas histórias da graça, elas aprenderam a atravessar a rua com 14, 12 anos de idade. Viveram no mato todos aqueles anos, vendo a gente plantando igreja e tudo mais, participando dos processos, sendo chamada para o ministério enquanto nos ajudavam, mas também ouviam dos outros. Não era só o papai que era missionário, né? Esse também é, e a gente recebe pessoas. É uma maravilha receber missionário em casa, mas faz o cara pagar, faz ele contar histórias da graça de Deus no ministério deles. É assim que missionário paga estada, contando histórias da graça. E você vai ver o bem que isso vai fazer para a sua família.
Primeira coisa é isso. Quanto você se envolve na prática, objetivamente com os missionários? Pensa, decide hoje e muda. Segundo, Deus tem 2 chamados para todos nós. Um é um chamado geral. Ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Onde eu estiver, eu sou um ministro. Deus me fez fugiu. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. A última vez que eu preguei aqui, falei sobre isso. Todos nós somos sacerdotes. Então, sacerdote só faz 2 coisas na vida: apresentar Deus para pessoas e pessoas para Deus. Só faz isso, não faz mais nada. Leva pessoas para Deus e Deus para as pessoas. Então, essa é a função de todos nós. Onde você estiver, você é ministro. Quero saber a vontade de Deus? Não, peraí. Uma parte você já sabe. É ser sacerdote onde você está. Você só quer saber a segunda. Para Paulo, era isso. Eu sei qual que é a minha parte, qual que é a sua, você tem que saber isso. Qual que é a minha vocação, para que Deus me chamou, além de ministrar de boca em boca. Eu tenho mais alguma coisa aqui, eu não sei o que é, busca a Deus e descubra, mas busca com o coração. Olha o que Paulo diz, e aí eu termino aqui com isso, e aí eu vou pular para o negócio do Amazonas que eu prometi para vocês. Paulo termina a reunião com o pessoal ali. Ele nem foi para Éfeso, tinha muita gente conhecida, ele ficou ali em Mileto, né? Que era perto de Éfeso, o pessoal vai para lá, ó, os presbíteros, líderes da igreja de Éfeso, se reúnem com ele e ficam tristes. O que mais os entristeceu foi a declaração de Paulo, que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. Eles oraram ali, choraram, levaram as famílias. Tem um princípio muito legal de envolvimento da família aqui, mas não é para hoje. Mas eles levaram as famílias, no meio de tudo aquilo lá, para ver Paulo, conversar com Paulo, para serem ministrados pela vida, pela presença de Paulo, ajoelharam, oraram, botaram o cara no navio e mandaram eles embora. Mas alguns minutos antes, nessa conversa com os líderes de Éfeso, em Mileto, Paulo diz o seguinte: olha, vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada de proveitoso, que ensinei tudo publicamente e também de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Aí eu vou dar uma pulada no texto que de fato me interessa, e a chamada dele: não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem vocês mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, não pouparão o rebanho, aí vai. Eu fiz, façam também. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu fiz, façam também. Preguei, vão lá e pregam. Cuidei, vai lá e cuida. Pastoreei, vai lá e pastoreia. Entre eu fiz, vão e façam, ele fala uma frase, que é essa aqui: agora, compelidos pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, além de que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. O Espírito Santo não estava dizendo para Paulo não ir, só estava dizendo que o aguardava. E algumas vezes vai acontecer isso com você. Olha, vai lá, você vai ralar, mas é a minha vontade. Porque ralar por outras coisas que não sejam a vontade de Deus, eu não faço questão. Mas sofrer por Jesus eu não tenho problema nenhum. Se é esse o plano dele, vamos em frente. Ele revelou isso para Paulo. Ele vem me avisando disso. E ele falou assim: olha, eu vou dizer, eu não me importo. Eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente, se pelo menos eu puder fazer uma coisa: terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me deu. Ele sabia qual era o ministério. E aí já não é o geralzão, é o individual. Qual é o seu? Você tem que saber. Porque você não pode abrir mão desse negócio. Custe o que custar. Ande onde andar. Venham as dificuldades que vierem. Isso você tem que se agarrar ao chamado de Deus como se fosse a tua vida, porque é a tua vida. Nós estamos aqui de passagem, na nossa peregrinação, somos peregrinos, nossa pátria celestial superior. Cidadão do céu morando na terra, só faz sentido se tiver o que fazer aqui.
Se você não tiver o que fazer, é bobagem estar aqui. Você já é cidadão do reino dos céus. Deus já te tirou do império das trevas e já te transportou para o reino de Jesus. Então, se você está na terra, é com propósito. Paulo sabia muito bem qual era. E ele disse, eu posso sofrer, pode acontecer qualquer coisa, mas uma coisa eu não abro mão. E ele continua, eu quero testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ele sabia que era isso. Por onde ele passasse, ele tinha que testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ele não queria abrir mão disso. É sofrimento, não tem problema, quero pregar. É cadeia, não tem problema, quero pregar. É prisão, e ele foi, né? A hora que ele chega, agora estou lá na frente de novo na história, quando ele chega em Jerusalém, junto com aqueles discípulos que estavam em Cesareia, já ele explica aí, no dia seguinte reúne com Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, não é o Tiago pescador, apóstolo, esse já tinha morrido, é o Tiago, irmão do Senhor, que liderava a igreja de Jerusalém. Ele falou, Paulo está ralado, cara. Porque o que corre aqui, entre os judeus, é que você está fazendo uma confusão tremenda, que você está montando uma seita em tudo quanto é lado, virando o mundo de cabeça para baixo, só fazendo bobagem, acabando com o judaísmo, pregando esse falso Deus aí, dizendo que nós matamos o Messias e tudo mais, você está ralado. Deixa eu dizer, vai ali, raspa a tua cabeça, faz voto, vai no templo, para o pessoal ver que você ainda é judeu. Aí há uma arapuca violenta, tentam prender Paulo, até o ponto que ele teve tiveram que colocar o Paulo numa fortaleza, na fortaleza romana ali mesmo, em Jerusalém, e depois, foi Félix que fez isso, tirou ele de lá, levou ele para Cesareia, para prender na fortaleza de Cesareia, para tirar do burburinho, e 40 pessoas começaram a jejuar e falar assim, a gente não vai comer até matar esse cara. Ele ficou preso ali 2 anos, Félix sai, entra, como é o nome daquele cara? Rapaz, eu não lembro nome, nem nome de primo, Festo entra no lugar de Félix, até os nomes são parecidos, né? E aí ele quer julgar esse cara, a hora que quer julgar, o pessoal de Jerusalém, manda ele para cá para julgar aqui. Eles falaram, no caminho a gente mata ele. 2 anos depois, olha como ele era odiado. Ele falou, não tem problema, pode odiar à vontade, mas eu quero pregar o evangelho. 2 anos preso em Cesareia, chega o rei Agripa, quase se converte, Paulo por pouco não me faz um cristão também, que bom se o senhor pudesse se converter, rei Agripa e Berenice, Festo já acha que ele está muito louco, porque muitas letras se fazem delirar, ele apela para César, tira de lá e levam para Roma, e ficou preso de novo em Roma. Agora, primeira prisão, segunda prisão em Roma, na segunda prisão em Roma, e agora a gente acha que esses foram os últimos escritos de Paulo, está lá em 2 Timóteo, eu quero ler com você. Paulo ainda passando por dores. Vocês lembram que ele falou? Não me importa, eu posso passar por tudo que for, só quero uma coisa, pregar o evangelho da graça de Deus. Lembram disso? Disso eu não abro mão, porque é o chamado particular, pessoal. E aí no final de 2 Timóteo, já no finalzinho da vida dele, depois de ter passado os anos preso em Cesareia, depois de ter passado a primeira prisão, agora a segunda prisão em Roma, ele fala para Timóteo, 2 Timóteo 4, 9. Ô Timóteo, procura vir logo ao meu encontro, porque Demas, amando esse mundo, me abandonou, foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, olha a igreja aí com ele. Só Lucas está comigo, ele devia estar mal de saúde, Lucas ali, né, médico, colado nele. Traga Marcos com você, o Marcos, aquele que falou, não quero mais na minha equipe, né? Traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Tíquico, eu mandei para Éfeso. Quando você vier, passa lá na casa de Carpo, em Troade, e traz os meus livros, especialmente os pergaminhos, a capa que eu deixei lá. E olha, Alexandre, o ferreiro, ele me causou muitos males. Toma cuidado com esse camarada. Deus vai retribuir para ele o que ele fez comigo, mas previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Eu fui julgado novamente. E olha o sufoco, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Mas o Senhor me deu forças, para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém.
Paulo disse assim, alguns anos antes, na terceira viagem missionária. Agora estamos no fim da quarta, da viagem a Roma. Anos e anos depois, de prisão, de cadeia, de sofrimento, pode bater à vontade, eu só quero pregar. E agora ele diz, apanhei, mas por mim a mensagem foi plenamente proclamada e todos os gentios a ouviram. Deus garante o desejo do seu coração quando você está fazendo a vontade dele. Acredita nisso, acredita nisso. Qual que é o teu chamado? Vai atrás e fala, Senhor, disso eu não abro mão, e tu vai ver se não vai acontecer. Eu quero compartilhar sobre o meu chamado com vocês. A gente estava olhando a janela amazônica, mais de 10 mil comunidades, 7 mil rios, 32 principais, 7 mil rios. E eu olhando, orando por isso daí, 35 mil comunidades no total, e o rio Purus começou a saltar do mapa na minha direção. Purus, Purus, Purus. O pessoal queria me mandar lá para Barcelos, lá para o norte, lá tal, onde alguns dos missionários de vocês estão. Rapaz, Barcelos não estava no meu coração. Queria me mandar para o Rio Juruá, também não. Para Coari, aquela região. E eu estava disposto, né? Esse povo é santo e eu quero ouvir o que Deus quer da MEAP aqui. Eu sou o coordenador de expansão ribeirinho da MEAP. Então, os projetos missionários, a estratégia missionária nasce meio no meu coração. E aí eu trago pessoas, compartilho, esses caras vão entendendo, discernindo, delego, daqui a pouco eles estão montando as estratégias locais, mas o plano geral grande é comigo, é minha responsabilidade, eu tenho que orar e buscar isso de Deus, e o Purus pulando o mapa na minha direção, 7 mil rios. Por que aquele rio me incomodava tanto? Eu não sabia o que havia lá no Purus, porque as pesquisas do Projeto Fronteiras, que tem pesquisado desde 2012, usando aviões e tudo mais, não havia chegado ainda no rio Purus. Então eu não tinha nenhum dado sobre o Purus. E ele saltando na minha direção. E de repente eu falei assim, puxa vida, seria bom chegar nessa região, Canutama, Lábrea, depois de uma parceria que a gente formou com a MIB. O pessoal do Projeto Fronteiras, bondoso que é, adiantou a pesquisa no rio Purus, que é o quarto mais longo rio brasileiro. Ajuda aí, Manão. 3 cliques. Mais um e mais outro. Isso. É o quarto mais longo, mais outro mesmo, de verdade. Ah, vai. Tá difícil de clicar até lá em cima, pessoal. Olha só como é que tá. Aí foi. Não, agora mesmo, muito. Para, deixa comigo. Cara, essa foi legal, hein? No final a gente tira o Brasil de ferro. É o quarto rio mais longo do Brasil. E pasme, quando a equipe do Fronteiras terminou, descobrimos que é o rio menos evangelizado de toda a janela amazônica. Imagina. 8 estados brasileiros, 60% do território brasileiro, 7 mil rios, tem um que é o menos evangelizado de todos. Ele estava pulando no mapa na minha direção. E tem as 3 áreas menos evangelizadas do rio menos evangelizado. Eu queria ir para Canutama e Lábrea, lembra? Canutama, Lábrea e Tapauá. As 3 áreas menos evangelizadas do rio menos evangelizado do Brasil. Meus amados, quando Deus chama, Deus revela. Passa a Macedônia e ajuda. Não vai para Bitínia, segura, o Espírito não deixa. Deus vai fazendo esse tipo de coisa. Mas a igreja está junto, apoiando, andando. Eu não quero ir para esse lugar sozinho. Eu preciso de vocês. A MEAP precisa de vocês. Pela graça de Deus, numa parceria, a gente ganhou esses missionários aqui, que já tinham uma base lá. O Stanley, ele é um norte-americano que veio para o Brasil muito cedo, tem 30 anos de Brasil, cresceu nas matas alcançando as tribos brasileiras. O pai dele morreu, tiraram ele daquela região, e ele percebia que havia muitas comunidades ribeirinhas no caminho de chegar nas aldeias. E ele falou, puxa vida, esse povo também nunca ouviu do evangelho. Está 18 anos no Rio Madeira evangelizando, 30 anos de Amazônia, 18 anos com ribeirinhos. Eu falei, preciso desse cara, ele é precioso. Em agosto do ano passado eu fui lá, imaginando que a nossa primeira base no Purus seria estabelecida em janeiro de 2018. Tá? Então eu estou pensando, em 2 anos a gente vai ter barcos, estratégia, gente recrutada, treinada, e aí a gente monta a base no Purus. 2 anos é rápido, viu, pessoal? Que geralmente vai uns 4 para fazer um negócio desse aí. Em agosto do ano passado eu fui conversar com ele. Ele falou assim, Márcio, é maior do que você imagina. Dá para ficar aqui mais 2 dias? Eu ia voltar para Rondônia para tecer uma parceria lá em Porto Velho, com o pastor Daniel.
Aí liguei para o pastor Daniel, disse, tem problema se eu não for? Não, Marcião, fica aí, cara. Fiquei 2 dias com ele. Ele falou assim, olha, toda a minha família está nos Estados Unidos, meus netos, tudo mais, esse é o casal. Eu tenho quase 70 anos de idade, quero voltar e não sei, porque eu não tenho mais missionários, tenho um monte de barcos, etc. Fizemos uma parceria, a gente cheio de missionário, a gente com 1.600 voluntários por ano, mais gente do que dá para usar. Fizemos uma parceria e temos hoje lá 16 missionários já envolvidos, alguns em treinamento, outros já lá presentes. Temos toda a facilidade, todo o ambiente físico para a base de Humaitá, que é uma base de recebimento, adaptação do obreiro antes dele ir para o Purus, isso é no Rio Madeira, daí já vai para o Purus, então chega aí e adapta. Temos os barcos, temos a experiência, só precisamos de você, da igreja. Meus amados, Paulo não ia sozinho, sempre tinha gente com ele, nós não vamos sozinhos, precisamos de vocês. Se você falar assim, nós temos 20 casais hoje, nós colocamos 20 casais de missionários hoje, no campo da MEAP, sem piscar, e ainda vai dar briga entre líderes de áreas. Se você der 30, vai dar menos briga. O campo é grande, as necessidades são imensas, e eu tenho que terminar. Então, vamos ver se deu certo aqui. Essa aqui, só para vocês fazerem uma ideia da complexidade. Essa é a região, né? O Rio Madeira é mais retão, o Purus é todo doidinho. Aqui, um zoom para vocês, tá? O Humaitá é onde nós temos a base, o barcão está aqui, e a gente tem que trazer para Lábrea, Canutama, que é a região que a gente vai começar a alcançar. Então tem que trazer o barco daqui para cá, em linha reta 300 quilômetros, só que é mata. O que a gente tem que fazer? A gente tem que descer o Rio Madeira, subir o Amazonas, subir o Purus, 3 semanas de viagem. Um barco daquele tamanho, a gente tem que pagar o capitão, porque quem é que conhece cada curva desse negócio? Pouquíssimas pessoas no mundo. Tem que pagar um cara na mecânica, vai ter um avião pronto, a gente vai ter um GPS, um rádio, para resgatar a nossa equipe, se ficar no meio do nada. Já está tudo contatado lá em Manaus, pronto para voar, ninguém vai morrer numa situação dessa, de inanição. 3 semanas, 16 mil reais, só para tirar o barco de um lugar e colocar no outro. Você fala assim, Márcio, vale a pena? Bom, o barco custou 1 milhão. É um ministério caro, não é pescador que vai manter esse ministério, não é ribeirinho que não tem nem o que comer que vai manter esse ministério. Nós precisamos de vocês para manter, para orar, montar equipes, recrutar mais missionários, receber a gente aqui para encorajar o coração de vocês. Olha aqui que legal, pessoal, a gente precisava de 100 e não sei quantos mil que não acaba mais, soma esses dois aqui, qualquer engenheiro aí vai saber quanto é. O pessoal da área de biológicos está dispensado da conta, tá? Nós já levantamos 76.248,27. Você tem um panfleto na sua mão que fala desse projeto. Quem não tiver, pode levantar a mão que o pessoal lá da porta vai entregar para você. Quem não tem esse panfleto aqui na mão, levanta a mão e alguém vai entregar para você aqui. Aqui tem umas pessoas, não sei se lá em cima parece que tem mais umas ali. Isso aqui fala do projeto Purus. Tá? Fala do projeto Purus, desse projeto. Então você vai ler isso daqui e você vai ver alguns números. Esses números estão errados, porque esses números têm 10 dias. E nos últimos 10 dias a gente recebeu uma oferta de uma igreja de 17 mil reais. Então você vai ver que tem 17 mil reais a mais. Então tem uma diferença entre esse número aqui e esse. Isso daqui é para você entrar no Purus com a gente. Você pode fazer isso em oração, no Minuto de Pescaria, que é esse negócio aí, ó. Minuto de Pescaria, você recebe de 3 em 3 semanas no seu e-mail alguma coisa que você ora e deleta. E são milhares e milhares de pessoas orando em vários países do mundo. O que acontece não está no gibi. Você pode interceder, você pode enviar, você pode financiar, você pode ir, você pode nos ajudar a recrutar. E com um monte de outras coisas. Pensa nisso, ora, mas não saia daqui sem dar uma resposta, tá bom? Pensa assim, eu acho que eu posso ajudar sim, pelo menos intercedendo. Preencha esse negócio aqui, teu e-mail e deixa comigo, tá bom? No final. Se você quiser investir financeiramente, é com isso que você faz também. Deixa eu terminar aqui dizendo o seguinte. Deus me chamou por esse negócio aqui. Um garoto, um moleque que estava lá na Baixada Santista, que não é nada diferente de vocês. E Deus me deu uma visão. E eu quis obedecer. E não eram nem grandes coisas que ele estava pedindo. Né? Larga aí, o que fizeram com você faz com outros. Não é o mínimo de honra.
Alguém pregou o evangelho para mim, queria pregar para os outros também. Aí, mais longe um pouquinho, mora num barco. Aí começa um projetinho, vai chamar alguns caras que você conhece. Fomos dando pequenos passos. E pela graça de Deus, 1.700, quase 1.700 comunidades receberam o evangelho ao longo da costa. Já temos 20 igrejas nascendo na Amazônia, na boca do rio Amazonas, e agora estamos chegando num lugar que o evangelho nunca chegou. E a gente não vai parar. É só uma coisa que eu peço a Deus, pode vir o que vier, é que Ele nos dê a graça de chegar em mais uma comunidade. Deixa eu orar por vocês. Senhor, muito obrigado, Pai, pela graça que chegou para ficar na vida de tantas pessoas aqui, tantos irmãos e irmãs, louvado seja o Teu nome. Hoje nós vimos a importância de gente da igreja, junto com os missionários, tipo aquela equipe ali de voluntário andando com Paulo, sofrendo com ele, caminhando, encorajando, discernindo, levando até a casa do Nasson e outras situações. Muito obrigado pela igreja. Ajuda cada membro dessa igreja a se oferecer para os missionários, dizendo: o que eu posso fazer por você? Estou aqui junto, para que eles se sintam amados, queridos, protegidos. Faz esse fogo nascer no meio desse teu povo aqui, por favor, em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, ajude-os a enviar outros Paulos, manter outros Paulos, como essa oportunidade do Rio Purus. E Pai, para cada um de nós, o Senhor deu um chamado específico. Nós queremos colocar diante do Senhor aqui, Pai, de todo o nosso coração. Nós sabemos que é fácil a gente fazer bobagem. Nós não queremos. Seja tribulação, seja cadeia, seja sofrimento, não importa o que nos espera. Nós queremos cumprir a Tua vontade para a nossa vida. Nós queremos, Senhor. E para isso contamos contigo na caminhada. E pedimos que o Senhor nos garanta a alegria de chegar aí e te desfrutar depois de ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel a pouco, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, no gozo do teu Senhor. Nós almejamos por esse dia. Que venha teu reino, que venha a tua glória, enxuga as lágrimas, motiva, encoraja. E a gente tem uma coisa para te dizer: louvado seja o teu nome. O Senhor nos tem feito muito bem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meus amados.